Olá, estamos aqui em mais um programa Saúde e Bem Viver. Hoje com uma presença muito especial, Dr. Fernando Rangetti. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar recebendo ele para falar, sobre as doenças de inverno. Estamos num inverno aí muito úmido, É, verdade. frio, uma região também que tem essas características, né? Exatamente. Então a gente está aproveitando hoje em dia, um dos dias mais frios do ano, né, Vanessa? Uhum. E agora no frio aumenta a incidência de que cuidar bastante com esses aspectos aí de alimentação, hábitos saudáveis, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada doença aí e as suas particularidades. Quais as principais doenças de inverno? O que mais aparece nessa época do ano? Que a gente sabe que até a internação no hospital aumenta muito. Isso. Então, o que que acontece? A partir do momento que esfria, nós temos alguns fatores de risco que vão fazer com que haja o aparecimento, maior incidência de doenças de inverno. Quais sejam? Resfriados, né? Gripe, as gripes, pode ser gripe A, gripe B, e também aquelas doenças que não são contagiosas, não são infecciosas, como asma, rinite, faringites, laringites, pelo frio, pelo mofo e também por outros fatores assim que estão associados à exposição a essa temperatura e umidade baixas. O inverno tem a particularidade assim de as pessoas então se ficarem muito confinadas, né? Então o que que acontece? A partir do momento que nós ficamos no mesmo ambiente com várias pessoas, sem ventilação, sem uma troca adequada do ar ambiente, os vírus eles conseguem ficar permanentes naquele ar ali por bastante tempo. Então, e se depositam nas superfícies também. Então, a gente vai ter uma situação onde várias pessoas podem estar contribuindo, então contagiando outras, né? Então as pessoas vão transmitir com mais facilidade nesses ambientes. Soma-se a isso o fato de que no frio as mucosas, né, o revestimento interno do nariz e da garganta, eles se tornam mais inflamadinhos, mais irritados, né? Então isso abre a porta, abre as portas do nosso organismo para que haja esse aumento na infecção. Um terceiro fator é que a gente não se dá conta e existem campanhas de lavar as mãos, de lavagem de mãos e tal, e no inverno, pelo frio, a gente lava menos as mãos. Então, cumprimentar uma pessoa, cumprimentar outra, a gente já está trocando germes ali naquela hora. E o fato de não lavarmos as mãos com tanta frequência leva também ao aumento de contaminação. Então, se nós pegarmos esses fatores todos, aí nós já vamos ter um aumento significativo das doenças de inverno. A gente tem sempre que listar, então, as doenças pela sua frequência. Primeiro, resfriados, né? Então, os resfriados são quadros mais frequentes, mais comuns e menos graves. Tem muita gente que confunde a gripe com o resfriado. O resfriado é um problema de saúde que pode ser causado por mais de 200 vírus. Tá? Então nós temos uma lista de vários vírus que podem causar essa condição que vai apresentar um quadro clínico assim. Espirros, coriza, uma ardência na garganta, às vezes um mal-estar, uma febrezinha baixa, uma febrícula de 37,5, 38 graus no máximo. Esse quadro, se ele durar em torno de 3 a 5 dias e não for associado a sintomas maiores, como tosse, febre alta, dor de cabeça, disfunção respiratória, a gente caracteriza como resfriado. O resfriado, normalmente, ele não precisa de muito cuidado, assim, um analgésico, uma medicação para... Ou seja, o resfriado é um quadro mais leve. Exatamente. E é mais comum, né? Justamente pela Uhum. presença de vários vírus que o causam, que pode causar. O vírus mais comum do resfriado é o rinovírus, que é o mais frequente, mas o resfriado é muito comum. Então tem gente que diz, eu estou gripado. Mais ou menos. Pode ser que seja um desfecho tranquilo, com uso aí de paracetamol, de pirona, medicações para controle de sintomas. A gripe é diferente. A gripe, então, nós temos basicamente dois tipos de gripe que infectam humanos, né? Que seria a gripe A,
que é causada pelo vírus H1N1 ou H3N2, são duas variantes de vírus, e a gripe B, que é causada por dois tipos predominantes de vírus também, que é o Yamagata e o Victoria, mas isso não se fala muito porque também não vai mudar muito o quadro clínico. Então, na gripe, aí nós vamos ter dor de cabeça intensa, mal-estar intenso, o paciente pode desenvolver febre, desidratação, dor de garganta, tosse, começar com falta de ar. Nas crianças pode dar diarreia e vômito e, consequentemente, também desidratação. Nesses casos, Valesca, nós temos que prestar muita atenção. Primeiro, porque o paciente vai se sentir mal e vai requerer assim, um cuidado médico maior. E segundo, porque na maioria das vezes, aliás, na minoria, mas uma população significativa, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem esses números, em torno de 4 milhões de pessoas no mundo vão ter complicações de gripe. Uhum. Aí vai virar uma pneumonia, vai virar uma otite média, vai virar um quadro respiratório mais grave, que às vezes merece até uma internação hospitalar. Uhum. E claro que dependendo da faixa etária também vai Com certeza. agravar, idosos, Isso, crianças, exatamente. Nós sabemos que as crianças abaixo de 5 anos, por não estarem com o seu sistema imunológico maduro o suficiente, né, com a sua imunidade completamente formada, é um grupo de risco bastante importante para isso, de bastante preocupação. Assim como os idosos. Acima de 60 anos também o sistema imunológico deixa de trabalhar de uma forma adequada. E aí nós vamos ter uma população que também vai estar sob risco de desenvolver complicações mais significativas. Sempre lembrando que para a gripe existe a vacinação, para o resfriado não, mas para a gripe existe a vacinação. A vacinação ela é oferecida no calendário da rede pública, sempre acima dos 6 meses de idade, né? Sendo que existe no começo do ano ali, março, abril, maio, começa a vacinação dos grupos prioritários, né? Então, crianças de 6 meses a 6 anos, idosos acima de 60, pacientes com doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, doença pulmonar obstrutiva crônica, os que são institucionalizados, né? Pacientes que estão em lares de idosos ou estão em prisões, esses pacientes também têm que ser imunizados. E as gestantes também fazem parte dos grupos de risco. Então, esses pacientes vão ter uma vacinação prioritária, mas sempre haverá vacina para todo mundo. Então, acima dos 6 meses de idade, a dica é vacine-se todo ano contra a gripe. A cada ano, a vacina da gripe ela é modificada em função dos vírus mais prevalentes do ano anterior. Então, eles incluem na vacina aqueles vírus que foram mais comuns no ano anterior. E é uma vacina que tem que ser feita todo ano. Todo ano, essa sim. Essa é uma vacina que tem que ser feita todo ano. Diferente, por exemplo, de uma vacina da febre amarela que tem que ser realizada a cada 10 anos, uma vacina de DPT, que é a tríplice viral, que é feita só lá na infância, a Sabin, né, que são aquelas das gotinhas. Essa não, essa é todo ano que ela vai trocando os vírus a cada ano, e a gente precisa dessa atualização vacinal para que não se tenha, não se fique suscetível a esses quadros gripais. A gente escuta muito, eu pelo menos escuto muito as pessoas dizendo assim, eu não vou mais fazer a vacina da gripe, porque ano passado eu fiz e fiquei muito mal e fiquei gripada. Como é importante a gente desconstruir esse tipo de mito, né? Porque a gente vê hoje em dia que tem muita gente por aí com H1N1 que não se vacinou. E, bom, aí a gente está correndo o risco de ter quadros mais severos, de ter complicações, tá também, né, passando para outras pessoas. Exatamente. Esse assunto que tu levantou assim é importantíssimo. Existe sempre aquele vizinho que, não, porque eu não vou fazer a vacina, por quê? Eu tive um gripão depois que eu fiz a vacina e tal. Gente, assim, não existe nenhuma informação de literatura, nenhuma informação cientificamente comprovada de que a vacina cause gripe forte ou infecção respiratória severa depois da vacinação. Isso é uma coincidência, porque a época da vacinação já é uma época de infecções respiratórias, o paciente ficou exposto, tá, e fez esse quadro viral, esse quadro infeccioso, por algum
outro, mas que não pela vacina. A vacina é importantíssima. Até porque a vacina demora um tempo para fazer efeito do dia que se faz, não é instantâneo, que a pessoa vai estar imunizada. Exatamente. A vacina vai ter uma janela onde o organismo corpos e aí sim se tornar menos suscetível a pegar aquilo. E nesse meio tempo a pessoa pode entrar em contato com o vírus e com alguém que tenha. Com certeza. As vacinas, elas são o método de tirar a pressão do sistema de saúde mais comprovado, mais efetivo no planeta. Então a vacina, a partir do momento que tu consegue vacinar um X% da população, tu consegue prever que tu não vai ter aumento de casos em postos de saúde, em hospitais, de internações e de casos mais graves. Então tem que fazer vacina da gripe todos os anos, a partir dos 6 meses de idade. Sim, inclusive a vacinação foi aqui um dos métodos que aumentou a expectativa de vida da população, né? Exatamente. Lá, se a gente for voltar lá para o século XVIII, quando o pessoal começou a desenvolver vacina da varíola e tal, ali era um horror, porque né, qualquer epidemia, qualquer pandemia matava muita gente. Depois que as vacinas começaram a ser desenvolvidas, como tu disse, a expectativa de vida da população aumentou consideravelmente. Né? A gente tem ainda, além das doenças infecciosas, como eu havia falado, o aumento da incidência da rinite alérgica e da asma com esse frio, né? Então, no inverno, a gente tem que sempre, aqueles pacientes que são asmáticos, eles têm que ter um cuidado a mais, ter o seu tratamento em dia com o seu médico, porque o ar frio é extremamente irritativo para a árvore respiratória, para o sistema respiratório. Então, a partir do momento que se acorda cedo para ir trabalhar, pega um tempo frio, seco, ou toda essa umidade também, os extremos nunca são bons, né? Aí tu vai ter uma qualidade de ar que vai desencadear uma reação inflamatória na tua árvore respiratória. Então isso precisa ser combatido, precisa se proteger contra isso, estar com a medicação em dia, e é o primeiro sintoma, assim, sinal de falta de ar, tosse, os sintomas que estejam incomodando o paciente de forma significativa, procurar o auxílio médico.